Oi, gente, sejam bem-vindas. O Amadurecendo é o podcast que quer amadurecer junto com você, sem deixar de sermos quem nós somos. Eu sou Andréa Tomé, sou mulher, psicóloga, terapeuta holística e estudiosa do ser humano em sua forma integral, físico, emocional, espiritual e social. Eu estou no Instagram como @AndreaTomépsi_ e também no YouTube e Facebook como Andréa Tomé Psi. Por lá nós podemos nos falar e trocar figurinhas. A idealização do projeto é minha, edição de Luca de Lima e arte de Vitor Machado. Aqui no Amadurecendo nós vamos poder falar sobre o processo de passagem do tempo na nossa vida, especialmente para nós mulheres, nos vários aspectos que nos compõem. Então, mulher, este podcast é para você, que já passou dos 45 anos, mas também para quem não chegou lá, mas tem interesse no assunto. A sua participação é muito bem-vinda, com sugestão de temas, comentários, compartilhamentos e curtidas, pois só assim eu poderei realmente compreender o que nos afeta e tentar auxiliar nessa jornada tão linda chamada vida, na nossa maturidade. Algumas Vitórias têm me escrito pedindo para falar sobre assuntos que nos ajudem a ultrapassar esse tempo de quarentena, pois são muitos sentimentos que têm aflorado, dificuldades e conflitos. E primeiro eu preciso dizer que não estar bem o tempo todo é natural. Eu também não fico sempre bem, não estou sempre animada e cheia de energia. Até porque, apesar do isolamento, muitas situações continuam acontecendo na nossa vida e nós precisamos dar solução para elas, não é mesmo? Então eu tenho usado meu tempo livre para meditar, ouvir música, ler, fazer artesanato e conversar com outras pessoas virtualmente. E tem me despertado também a vontade de aprender a cantar mantras. Pois é, então pensando nisso, eu busquei estudar um pouco sobre os mantras e gostaria de compartilhar com você hoje sobre isso. A palavra mantra vem do sânscrito. A sílaba man significa mente e o tra fala sobre proteção, controle e sabedoria. O mantra é uma palavra, um som, uma sílaba ou uma frase que tem uma vibração forte e poderosa. Ele também pode ser definido como um hino, uma oração, canção ou um poema. Assim, nós podemos perceber o mantra como um instrumento para controlar ou proteger a nossa mente. Normalmente, o mantra é usado para concentrar energias, para abrir chakras e também para desenvolver a consciência psíquica. Em algumas religiões, ele é um instrumento de saudação e louvor aos deuses. Mas apesar de ter surgido como uma manifestação religiosa, os mantras são entoados por nós todas, praticamente todos os dias. Aí você pode estar se perguntando, como assim, Andréa? Eu não sou budista, não entendo nada de sânscrito, não sei entoar nenhum mantra. O que você está dizendo não faz nenhum sentido. Pois é, vamos explicar. Eu sei que a maioria das pessoas não costuma entoar mantras em sânscrito, mas todas nós temos umas frases ou palavras que dizemos de nós para nós mesmas e até mesmo em voz alta, várias vezes por dia. E essas falas funcionam como um mantra. Eu disse antes que os mantras são instrumentos para controlar ou proteger a nossa mente. Assim, fica fácil nós percebermos que conforme os mantras que nós costumamos entoar, toda a nossa vida sofre impacto, positivo ou não. Por exemplo, se eu costumo dizer várias vezes por dia, não vai dar certo, nada dá certo em minha vida, não adianta nem tentar porque não vai dar certo mesmo. Qual a chance de qualquer iniciativa minha prosperar? Mínima, né? Por isso, nós temos que tentar trazer os nossos mantras para a consciência, porque normalmente a gente fala isso tão no piloto automático sem se dar conta de estar repetindo esses mantras várias vezes ao dia. Aí a gente acaba se intoxicando com essas mensagens que só nos fazem mal, no sentido físico, emocional, espiritual e social. Então, reclamar da vida, falar coisas desagradáveis, tratar a nós mesmas com palavras pejorativas é um vício e esse vício mina as nossas energias.
acaba com a nossa autoestima e a nossa autoconfiança e nos faz mais mal do que qualquer outra pessoa conseguiria. Na verdade, ninguém pode nos fazer tão mal quanto nós mesmas. Mas também ninguém pode nos fazer tão bem quanto nós mesmas. Então, a minha sugestão nestes dias de quarentena é para que a gente preste atenção em nossos mantras. E caso eles sejam negativos, que a gente possa escrever num papel mesmo, de um lado que nós estamos acostumadas a dizer. E aí do outro a gente escreve a versão positiva daquilo. Aí nós podemos colocar os mantras positivos em locais que a gente sempre vê, como a porta da geladeira, o espelho do banheiro, o plano de fundo do celular. E aí a gente vai criando o hábito de ler e vamos nos apropriando dos nossos mantras. Por exemplo, ao invés de dizer, nossa André, mas você nunca faz nada certo mesmo. Esse seria o mantra negativo. Eu digo, eita André, você errou aqui, mas na maioria das vezes você faz coisas certas. Eu sempre faço coisas certas. Eu busco acertar a maior parte das vezes. Está vendo? Nem é tão difícil assim substituir. Aí você pode me perguntar, qual a vantagem disso? Vamos nos lembrar que o mantra controla e protege a nossa mente, buscando nos ajudar a meditar, pois que ele também é capaz de acalmar os pensamentos e facilitar a concentração. Então, nós precisamos entoar mantras que nos ajudem no relaxamento, tirando a nossa atenção. Se você for uma pessoa musical, pode até criar uma música para os seus mantras pessoais. Fica mais fácil de se recordar. Talvez você pense que é muito difícil isso tudo. Então eu vou colocar nos comentários links de alguns mantras em português que podem te ajudar a perceber que é bem mais fácil do que a gente pensa. Inclusive um mantra do Ho Opono Opono, que é uma técnica de limpeza emocional que nasceu no Havaí e que usa basicamente 4 frases. Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata. Se você quiser, nós podemos falar mais de Ho Opono Opono em um episódio. E o mantra dele é bem bonitinho, né? A gente pode cantar quando você tiver alguma situação que está te chateando, por exemplo, você pode começar. Sinto muito, me perdoa, eu sou grata, eu te amo. E aí a gente vai repetindo. E à medida que nós repetimos essas 4 frases tão curtinhas, a gente vai limpando emocionalmente a situação que ocasionou o nosso desequilíbrio. Então, nesse momento de reclusão, em que estamos tendo pouco contato com outras pessoas, que a cabeça fica cheia de pensamentos de ansiedade, de medo, angústia e outros pensamentos não tão bons, nós buscarmos melhorar o nosso padrão vibratório nos fará muito bem, acredite. Eu agradeço a sua companhia e peço a sua colaboração para nós tecermos juntas essa jornada de autoconhecimento, crescimento e brilho, pois todas nascemos para brilhar, cada uma do seu jeito. Vamos amadurecendo sem deixar de ser quem realmente somos. Um abraço carinhoso e muita gratidão.